7h44. Repita. 7h44. O ministro Ernesto Araújo é convidado a explicar o apoio ao plano de paz do presidente americano Donald Trump. A informação da repórter Camila Yunis. O Senado vai convidar o ministro Ernesto Araújo para explicar o apoio do Brasil ao plano de Donald Trump para Israel e Palestina. A Comissão de Relações Exteriores da Casa aprovou o requerimento, mas ainda não marcou a data da audiência. No último dia 29, o Itamaraty endossou a medida apresentada pelos Estados Unidos. Donald Trump irritou os palestinos ao propor a criação de um Estado desmilitarizado e reconhecer a soberania de Israel em assentamentos. Ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o presidente americano chamou de acordo do século. Nesta quinta-feira, o senador Esperidião Amin, do Partido Progressista de Santa Catarina, sugeriu a convocação de Ernesto Araújo e justificou. Eu acho que nós temos que procurar a paz, e a paz não pode ser ignorar a história do Brasil nessa questão dos dois estados, Israel e Palestina, independente de preferência, de credo, de aspectos outros. Então, convidar o ministro para explicar essa mudança da posição do Brasil não significa contestar. Agora, ignorar isso, creio, seria uma irresponsabilidade. É o que eu apresento, senhor presidente, para fundamentar o meu requerimento. Esperidião Amin afirma que o ministro também poderá explicar o plano de transferir a embaixada de Israel, hoje em Tel Aviv, para Jerusalém. O convite a Ernesto Araújo não encontrou resistência dos parlamentares e foi elogiado pelo senador Marcos Duval, do Podemos. Captar a importância do pedido desse requerimento para que a gente possa discutir junto ao ministro de Relações Exteriores essa questão da paz proposta pelo presidente americano. Apesar das manifestações dos senadores, o ministro Ernesto Araújo não é obrigado a comparecer à Comissão de Relações Exteriores. Caso o chanceler aceite, serão propostas datas para que ele vá ao Congresso Nacional. Nesta quinta-feira, Araújo falou sobre a medida dos Estados Unidos que vai deportar brasileiros que entrarem de forma ilegal no país. Ele acredita que o mais importante é não contestar as leis norte-americanas, além de ser papel do governo do Brasil receber os cidadãos deportados. Ernesto Araújo foi questionado sobre os relatos de brasileiros que disseram ter sido maltratados na fronteira do México com os Estados Unidos. O chanceler respondeu dizendo imaginar que as condições de uma imigração ilegal são difíceis, mas reiterou que o papel dele é garantir dentro da Constituição dos dois países que brasileiros não sejam discriminados. Mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Rodrigo Constantino, ainda não sabemos se o ministro vai comparecer ao Senado, mas são temas espinhosos. São temas espinhosos, mas eu posso poupar a ida do ministro. É muito simples entender por que merece apoio o plano de paz do governo Trump. Basta ter clareza moral. O que acontece ali? Vamos lembrar, em 2000, em Camp David, o Bill Clinton recebeu Yasser Arafat e foi oferecido aos palestinos um plano em que Israel cedia em mais de 95% das demandas. O que aconteceu? Yasser Arafat, um terrorista que ganhou o prêmio Nobel, lançou a segunda intifada com novos ataques. O que está acontecendo hoje, após essa proposta muito razoável que veio do governo Trump, nova onda de ataques. Inclusive, houve atropelamentos, 14 pessoas feridas em Israel por atropelamentos de palestinos, e a mídia trata do assunto como violência entre Israel e Palestina. Quer dizer, é uma brincadeira de mau gosto. Então a gente sabe por que não acontece paz ali. Porque as lideranças terroristas palestinas não querem a paz. Elas estão no negócio do terror. Esse é o problema todo. Sobre imigração, é muito simples, né? Não quer ser maltratado pelo governo, que realmente tem condições difíceis, porque é muita gente tentando entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, né? Não tem muito o caminho contrário, por que será? Mas basta não tentar cometer um crime logo na largada, né? Porque entrar ilegal num país é crime. Professor Vila. O Itamaraty, só para quem nos acompanha, nós usamos como sinônimo quando falamos do Ministério das Relações Exteriores, como referência ao Palácio do Itamaraty, lá do Rio de Janeiro, né, que chegou, inclusive, brevemente a ser sede da Presidência da República, no início da República, mas depois sediou o Itamaraty. E depois, quando foi levado para Brasília, a denominação foi na construção de um prédio, evidentemente, de linhas arquitetônicas muito diferentes daquele existente lá no Rio de Janeiro.
Hoje ele é chefiado por um embaixador que nunca chefiou nenhuma embaixada. Nunca. Não tem nenhuma capacidade. O Itamaraty hoje, você tem capitão chefiando o general. Inverteu-se a estrutura hierárquica. Tem embaixadores e altos funcionários do Itamaraty que estão sendo processados por abandono de emprego quando eles comparecem todo dia ao emprego e não são designados para nenhuma função. É uma brincadeira que é o departamento de escadas e corredores, como eles chamam lá. Um deles, inclusive, que eu não vou citar o nome, porque ainda existe a questão do processo, foi perseguido durante os 13 anos do PT. Passou uma situação muito difícil. Veio o governo Temer, ele foi, entre aspas, reabilitado, veio esse novo governo, voltou a ter o mesmo tratamento que ele e outros tiveram durante o governo PT. Portanto, é lamentável a gestão do chanceler, que não tem capacidade por exercício da função. Foi colocado lá por um sujeito desequilibrado emocionalmente, que vive no exterior. Desequilibrado seria até um elogio, né? Na verdade, a coisa é muito mais grave. Mas o que nos interessa é que, como foi dito aqui em outra edição do Jornal da Manhã, o Brasil foi o único país a apoiar o absurdo que é a proposta norte-americana para um suposto tratado de paz entre Israel e a autoridade palestina. E por que um suposto tratado de acordo de paz? Porque num acordo precisa ter duas partes. Esse é o óbvio lulante. Nelson Rodrigues foi proibido também em Rondônia. Essa expressão é dele, proibido, pelos nazistas de Rondônia. Bem, você tem de ter outra parte. Qual é a outra parte? É a Palestina, né? Então você tem de ter Israel, a Palestina e uma suposta mediação norte-americana. Só que não tem o outro. Então você propõe um tipo de Estado que evidentemente é contra os interesses do conjunto da autoridade palestina. A questão que se coloca, portanto, é que teria que ter uma negociação séria. O Brasil soltou uma nota, foi o único país que fez isso em apoio. E o que aconteceu? Semana passada, nós noticiamos aqui, nesse mesmo Jornal da Manhã, numa reunião de estados muçulmanos, 51. É bom lembrar que o maior estado muçulmano não é árabe, né? Para a gente entender um pouco, não há uma correlação necessária em uma coisa e outra. Você pode ser árabe, ser cristão maronita e não ser muçulmano, e ser muçulmano e não ser árabe. É necessário sempre esclarecer um pouco as coisas. Mas a reunião de mais de meia centena de estados muçulmanos só divulgou uma nota contra o acordo norte-americano. Unânime foi a votação. E por que isso é importante para nós? O que nós temos a ver com isso? Nós temos que saber que o Oriente Médio é um importante mercado para o Brasil. O mundo hoje passa uma situação muito difícil na economia internacional. Tudo indica que o crescimento estimado na primeira semana de janeiro para esse ano, tendo em vista o coronavírus, não ocorrerá. O comércio internacional também não crescerá como imaginávamos. E nós temos um problema na balança comercial. Basta ver que janeiro desse ano foi deficitária. A balança comercial, com a relação entre as exportações e as importações do Brasil, em 2019, foi o menor saldo dos últimos 5 anos. Foi um saldo positivo, mas o menor. Então, o que nós precisamos nesse momento é aumentar as nossas exportações e manter os nossos clientes tradicionais. Essa posição irresponsável do governo poderá colocar em risco os nossos mercados do Egito, que são importantíssimos, por exemplo, ou o mercado do Irã. O Irã é um dos maiores compradores do Brasil e já sinalizou que em determinadas circunstâncias poderá fazê-lo, comprar as mercadorias que comprava do Brasil, as commodities, entende-se? Na Argentina, e uma delas, o açúcar na Índia, que é uma grande produtora. Sendo assim, vocês estão entendendo como que é a questão do Oriente Médio, Itamaraty, Brasil, economia brasileira se interrelacionam. É necessário, portanto, responsabilidade para não colocar em risco os nossos interesses nacionais, nossos interesses estratégicos, diplomáticos e comerciais. Acho que deu para entender, né? Nem tudo na vida é economia, né? Alguns valores morais às vezes vêm acima. Eu também não acho que vamos perder clientes árabes, não, porque eles vão continuar comprando de quem tem mais condição e eficiência nessa venda de commodities. O Brasil é muito competitivo nisso. Mas eu fico imaginando se fosse a época justamente da Segunda Guerra Mundial, nazistas, né? O Vila fala tanto de nazismo. Na época que realmente havia ameaça nazista no mundo, não uma imaginada, e se a gente falasse tudo em economia, né? Não vamos falar do Hitler, porque afinal de contas isso pode afetar nossas exportações.
Quanto a ter a contraparte na mesa para negociar, eu acabei dando um exemplo aqui de 2000, que Yasser Arafat estava lá e recebeu todas as condições de um acordo favorável e recusou e lançou uma onda de novos ataques. Isso seria mais ou menos análogo ao que o Vila deseja, a polícia, o governo negociar paz nas favelas cariocas, tendo que colocar à mesa as lideranças traficantes que comandam um Estado paralelo no local. Veja, o povo palestino não é contra necessariamente o acordo. As lideranças palestinas, o Hamas impôs uma ditadura. Foi eleito, no princípio, há 20 anos atrás, sei lá quanto. Né? Posso não lembrar a data exata, mas o que importa aqui é o contexto. Há 20 anos que o Hamas foi eleito e desde então não tem eleição, não tem nada. É um grupo terrorista que controla a faixa de Gaza. Então, como é que você quer colocar na mesa justamente aquele que só tem uma exigência em relação a Israel, que ele seja varrido do mapa? Né? Então, acho que a proposta de plano do governo Trump é muito clara, muito favorável, inclusive 50 bilhões de dólares injetado na Palestina, um Estado palestino com Jerusalém como capital, que era o que eles queriam. Eu acho que isso expõe justamente a hipocrisia daqueles que só repetem que tem que ter conversa, diálogo e acordo entre as partes e, na prática, fecham o olho para não enxergar que uma das partes não quer acordo de paz, coisa alguma, quer destruir o vizinho, a única nação judaica no meio de um bando de vizinhos muçulmanos. Acho que primeiro precisa conhecer um pouco história. Ignorância faz mal às pessoas. Né? Tem gente que não passaria no ensino fundamental. Então você fica caladinho que agora eu falo. Eu te ouvi, você está fazendo essa estratégia para ver se você aparece. Eu já saquei a tua, porque você é um desconhecido, um incapaz. Vamos lá então. Me desculpem ser obrigado a dizer isso. Desculpa. Né? Peço desculpa a todos vocês. Vamos lá então. Né? Vamos discutir seriamente. A questão, eu vou só expor isso e pôr ponto final, porque é uma estratégia disso, eu já antevi e tenho evitado, inclusive, fazer esse tipo de diálogo, que é muito desagradável. Faço questão de externá-los, inclusive questões que ocorreram aqui internamente muito desagradáveis e não vou listá-las, né, em respeito a vocês e à Jovem Pan. Mas eu queria só deixar registrado o seguinte: primeiro, o Brasil, nos anos 30, durante o nazismo, na Alemanha, em 1935, o maior parceiro econômico do Brasil foi a Alemanha nazista, com a política do marco compensado. O que é o marco? O marco era a moeda alemã. O Brasil fazia uma troca de mercadoria por mercadoria. Então, em pleno 1935, por mais incrível que pareça, o principal parceiro comercial, o Brasil historicamente é como parceiros Inglaterra e Estados Unidos, e já nesse momento os Estados Unidos fundamentalmente, o parceiro foi a Alemanha nazista. E para o Brasil entrar na guerra em 1942 não foi uma tarefa fácil, porque dentro do governo haviam aliados do nazismo. Não sei se vocês sabem, a maior seção nazista no exterior do partido nazista era no Brasil. Então houve toda uma luta aqui no Brasil muito difícil, algumas vezes até de forma autoritária. Mas em alguns, quando você tem a distância da história, você começa a perceber que algumas coisas eram necessárias, como por exemplo, em 1938, a nacionalização do ensino, né? Porque havia escolas no Brasil em outras línguas, que não era o português. Havia escolas em japonês, em alemão, né? E que colocavam em risco, evidentemente, a nossa segurança nacional. Então, foi necessário impor pela força, e algumas vezes exagerando nessas questões. E quando o Brasil finalmente entrou na guerra em 42, não foi nada fácil, porque havia parcelas no interior da estrutura do Estado brasileiro mesmo, do Exército Brasileiro. O general Alcio Souto, por exemplo, passava no Rio de Janeiro filmes mandados pela Embaixada Alemã, das vitórias do exército alemão, especialmente na ofensiva de 1941, quando invadiu a União Soviética. Então, era uma situação muito complicada e o Brasil conseguiu, numa luta democrática, né, de uma pressão da sociedade, que o Brasil entrasse na guerra. E demorou 2 anos, só em 44, é que o Brasil acabou enviando os soldados para a Itália, né, a célebre e injustiçada, nem sempre lembrada, Força Expedicionária Brasileira. Então, a questão que se coloca em relação à Segunda Guerra, isso não tem nada a ver de questão moral, isso é absoluta incompetência, incongruência, desconhecimento. Lê um manual, lê uma orelha, não sabe do que está falando. E, por outro lado, a questão de Israel tem de entender que o governo, de fato, palestino não é na faixa de Gaza, é um outro desconhecimento e mal informando. É o governo da Cisjordânia. E isso passa por uma série de acordos que foram feitos a partir do final dos anos 70.
até chegar à situação atual. Então, é uma longa história, não vou continuar aqui, porque nós não estamos aqui para discutir isso ad eterno. Temos um amplo noticiário, seguimos em frente. Até porque se perdeu bastante no raciocínio, não tinha muito a ver com o que a gente estava debatendo em pauta. Memorizar data não é fazer análise, até um papagaio repete datas. Né? Eu só queria dizer o seguinte, isso aqui não é o programa do Ratinho. Então, eu me recuso a continuar e digo publicamente, vocês me desculpem, eu esperava que a empresa tomasse uma atitude. Infelizmente, muito comum. Agride e banca a vítima. Se vocês notaram a gravação, esse sujeito, eu não vou com esse elemento continuar dialogando, porque não é possível ter diálogo. Vocês me desculpem. Você consegue dialogar com alguém? É necessário. Com você todo mundo, dialogar com não com uma pessoa como você. Sério? Então a questão que se coloca é que nós temos um jornal, temos que ter respeito a quem nos acompanha. Você devia falar pelo diante do rádio e pelo espelho, YouTube. Só isso. Fala e diante chega. do espelho. É essa a estratégia que ele quer criar para favorecer os negócios privados dele, criar esse diálogo e ver se ele sobe. Meu Deus do céu, chama todo mundo de nazista, acusa os outros de Ele corrupto. nem sabe o que é nazista e corrupto. Eu acusava o PT quando você estava calado. Vamos seguir o jornal em frente? Eu estava calado, eu tenho um livro de 2005, Vila. Vamos seguir em frente, eu tenho um livro então? de 2005 sobre o PT, Vila. Isso, tem não, sim. não seja tem ignorante, tudo. Vila. Ignorante é você. Vamos seguir em frente. Não sabe nada Essa aqui do que é tudo tá falando. estratégia. Esse tipo de trabalho, o Brasil não está em 2016, está em 2020. Meu Deus, acusa o PT olhar de para cometendo frente. por gente. Pessoal, vamos seguir com o jornal. Pega muito mal, viu? Isso aqui é uma coisa constrangedora, viu? Constrangedora.